Opa, vamos lá. Já está no nossa segunda aula aqui, hein, sobre as diferenças entre as igrejas cristãs de tradição reformada e alguns outros grupos cristãos que nós temos, principalmente presentes aqui no Brasil. Nós escolhemos 4, são eles os católicos, que nós já falamos. Agora vamos falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois, a Congregação Cristã do Brasil e os Testemunhos de Jeová. Como eu expliquei para vocês, esses grupos foram escolhidos porque eles são parecidos em 3 coisas que a gente destaca aqui. Primeiro ponto é que são grupos exclusivistas, ou seja, eles declaram abertamente que apenas os adeptos, os fiéis do grupo são salvos, têm acesso a Deus, e que todos os demais são religiões falsas, né? O segundo ponto é que são grupos herméticos, fechados, ostracistas, né? Que fazem com que, na maioria das vezes, os seus adeptos se fechem entre si e consumam apenas ali o ponto de vista daquela determinada religião. Se bem que dentre todos os que a gente vai estudar aqui, os adventistas são os mais cultos, os mais que buscam mais estudar, a gente tem que reconhecer isso. E a terceira coisa é justamente essa questão a questão das revelações paralelas, né? São grupos que, além da Bíblia, colocam em paridade com a Bíblia profecias, revelações, enfim, extra-bíblicos, obviamente, que não fazem parte da Bíblia, mas que eles colocam ali no mesmo patamar. A gente tem um combinado aqui que eu quero passar para você, que é o seguinte: eu não edito esses vídeos. Eu dou aula aqui como se eu estivesse dando aula ali na escola bíblica da igreja. Então pode ser que alguma coisa eu explique e não fique bem entendido, pode ser que alguma coisa eu possa me equivocar, né? A gente vai combinar o seguinte: se você gostou, comenta que você gostou. Se você achou que alguma coisa não é bem assim, comenta explicando, a gente aprende junto. Terceira coisa, se você não concorda, comenta aí, que aí a gente vai ouvir o teu ponto de vista. E se ficar alguma dúvida, faz a pergunta. Vou fazer uma questão absurda de te responder com mais embasamento, mais textos bíblicos, porque são muitos pontos. Então tem alguns aqui que eu vou passar muito superficialmente e pode ser que você queira aprender um pouco mais sobre esses pontos, tá bem? Então é isso. Por favor, se inscreve aí no canal, dá um joinha, faz um comentário, isso vai ajudar muito aí as redes sociais da igreja. Legal? Vamos lá? Vamos começar então? Então a gente tem um padrãozinho aqui. Eu falo um pouco da história, falo dos pontos positivos, falo das diferenças e eu vou comentando alguma coisa de acordo com o que eu sinto que é necessário. Nosso objetivo aqui é fazer uma explanação de uns 30 minutos, tá bem? A Igreja Adventista é uma igreja que, do ponto de vista ético e moral, ela é idêntica aos batistas. Inclusive até muito da administração dos adventistas, eles herdaram ou se inspiraram ali nos batistas. A gente vê isso desde a origem da sua história. São muito dedicados à questão das escolas adventistas. Eu posso dizer aqui abertamente que a minha filha estudou no colégio adventista, meu filho estuda no colégio adventista. A gente tem um entendimento que eles fazem isso com muita primazia. Os programas de TV são bons. Enfim, a Igreja Adventista presta um trabalho social também muito bom. O que a gente vai ver aqui são diferenças doutrinárias, do ponto de vista teológico e eclesiástico, em relação a alguns temas, que não são segredo, né? Não estou trazendo nada novo, é apenas para que você tenha conhecimento dessas diferenças, tá bem? Então, um belo de um resumo da história, a gente vai entender o seguinte: que no século XIX, nos Estados Unidos, eles estavam vivendo ali um momento em que o assunto principal das igrejas como um todo era a questão da volta de Cristo. Eles estavam vivendo um sentimento da eminente volta de Cristo. Tá? Então, não só no meio batista, como no meio presbiteriano, estava muito forte.
tá? O movimento pentecostal já tinha começado também, então a gente começou em paralelo aí também crescer o movimento pentecostal. Nesse meio aí surgiu um pastor chamado William Miller, em Nova York, nos Estados Unidos, né? Era um pastor batista, tá, gente? Ele é pastor de uma congregação ali de umas 50 pessoas, mais ou menos. E ao estudar o livro de Daniel é um livro que as pessoas se interessam muito por ele, porque é um livro escatológico, ele tem muito de literatura apocalíptica nele. Então, principalmente o versículo 14 do capítulo 8, então Daniel 8,14, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, Daniel 8,14. Ele traz um texto bem curioso mesmo, olha só. Ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será reconsagrado. A literatura escatológica ou apocalíptica, ela é muito carregada de simbolismos, né? De ilustrações, de alegorias, né? Então a gente percebe que ele se interessou por isso aqui, ele foi tentar fazer uma interpretação literal. E como que ele interpretou? Ele interpretou que a contar do retorno da nação de Israel da Babilônia em 457 a.C., né, quando o rei Nabucodonosor autoriza o povo voltar do cativeiro babilônico, ele faz um cálculo de 2.300 tardes e manhãs para dizer o dia da volta de Cristo. Tá? Então ele faz esse cálculo e marca a data para 1843, ou seja, 25 anos depois de que ele chegou a essa conclusão, e sai pregando, com muito entusiasmo. Hoje o dia está muito seco, minha garganta está péssima. Então ele sai pregando com muito entusiasmo, e ele anunciando a volta de Cristo, a iminência da volta de Cristo. Então, de uma congregação de cerca de 50 pessoas, ele chega a ter mais de 100 mil seguidores nos Estados Unidos. Então, nesses 25 anos, muita gente foi se achegando a ele. Então, o que aconteceu? Foi chegando próximo do dia 21/3/1843, e muitos tinham vendido casas, vendido fazendas, enfim, tudo, nos quintais, nos telhados, olhando para o céu, esperando o quê? A volta de Cristo. E o que aconteceu em 21/3/1843? Nada. Jesus não voltou nessa data. Miller, ele resiste a reconhecer que era um erro, refaz os cálculos, né? Ele resiste a reconhecer que aquela interpretação de Daniel era equivocada, ele refaz os cálculos e remarca para a volta de Cristo para um ano depois, na mesma data, 21/3 de um ano depois. E o que acontece um ano depois? Nada acontece. Ele faz o cálculo de novo, né? Então, quando ele faz o cálculo de novo, ele marca para 22/10 do mesmo ano, né? A volta de Cristo. Só que, ao fazer esse novo cálculo, as pessoas já ficam já com aquele ambiente, já não estava tão eufórico mais, mas ainda muitos seguidores, né? E o que acontece nesse dia aqui, né? Nesse dia 22/10? Não acontece nada. Não acontece nada. Então Miller, ele faz uma autocrítica e ele entende que a interpretação que ele fez de Daniel 8,14 era equivocada, e a gente praticamente não sabe mais nada de Miller depois dessa data. Ele meio que se retira numa sinceridade, né, e honradez tremenda ali. Só que ele tinha muitos seguidores. Então tinha um rapaz chamado Ian Edson, que não quis abandonar esse pensamento. E no dia seguinte a esse dia que ficou chamado do dia da grande desilusão, né, ele disse que viu claramente Jesus ao fim dos 2.300 dias entrando no Santo dos Santos para terminar a sua obra redentora. Então, para Edson, Miller não
não errou, ele só errou o lugar, porque Jesus de fato voltou de forma invisível e está lá no Santo dos Santos, terminando a sua obra, e que depois ele vai vir de forma visível, né? Bom, lógico que a gente não entende dessa maneira, eu estou só narrando aqui para você a história. Uma outra seguidora que se uniu a Edson foi a Ellen White, né, conhecida como a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ela se uniu junto com outros grupos, tá? Não vou conseguir falar de todos aqui, mas ela se une também a Edson, e aí isso vai criando um corpo maior. Entre essas pessoas que se uniram, parte eram adeptas já do movimento de carisma, né, do movimento dos dons do Espírito Santo, parte já defendiam a guarda do sábado, que eram sabatistas, né, então eram grupos que saíram da Igreja Batista com esse intuito de guardar o sábado. E a Ellen, ela tinha uma ênfase muito grande nas chamadas profecias, nas revelações diretas, ou seja, Deus revelava diretamente para ela coisas que não estavam ali explícitas na Bíblia, né? Então a Ellen White ela vai puxar para si, né? Vai se auto-intitular, vai reivindicar o título de profecia. Ela é acatada como tal, ela é aceita, e é assim até hoje, tá? Então muitos dos escritos da Ellen White são tidos como inspirados, tá? O livro mais conhecido é O Grande Conflito. Eu não separei para mostrar para vocês, mas eu tenho ele, obviamente. Então eu não separei para mostrar, mas a gente tem, porque eu tenho uma coleção muito grande de livros de outras denominações, porque quando a gente vai estudar outra denominação, outra religião, é sempre bom a gente ler o material da própria igreja, da própria religião, ao invés de ficar lendo comentários, né? Porque aí você pega na fonte. Então eu tenho tanto essa edição aqui, ó, que foi uma edição condensada, que ficou muito popularizada, né? Eu tenho ela antiga, essa aqui foi a primeira que eu li na época do seminário, essa aqui ainda, quando eu fui estudar religiões comparadas. Tenho essa aqui, a mais bonitinha, mais nova, ó, dela também. Isso aqui tem até umas marcações aqui que eu fiz. E enfim, é o livro mais conhecido. A gente também não pode confundir, achando que a Igreja Adventista é uma coisa só. Não é, como nós, tá? A gente tem a Igreja Batista, a Batista Bíblica, a Batista Regular, Batista Independente, Batista Renovada, e eles também são assim. Então tem a Adventista do Sétimo Dia, Adventista da Promessa, Adventista do Pacto, e outros grupos, como até os sabatistas, né? Que acabam se aproximando mais deles do que da gente, né? Então vamos lá. Então vou falar aqui das diferenças. Algumas delas eu vou abrir aspas aqui para ler algumas falas da Ellen White, e outras eu vou só comentar, é bastante coisa. A gente vai tentar garantir o nosso tempo aqui de no máximo 30 minutos. Então a questão do exclusivismo, né? Para o adventista, a Igreja Adventista ela é a remanescente fiel. A Igreja Adventista é a igreja que preserva a sã doutrina. É a igreja que não se contaminou com toda a apostasia da Babilônia, né? Lembrando sempre essa coisa da volta do cativeiro babilônico, sempre vai estar em voga ali menções a isso, tá? Então eles vão dizer o seguinte, que realmente não tem salvação fora da igreja adventista. Abrindo aspas aqui para Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 186, aspas, temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem, ou seja, ela está dizendo que eles têm a intenção de não só pregar para as pessoas leigas, mas inclusive para os pastores das outras igrejas, porque Deus quer que eles se salvem, coitados, porque eles são todos perdidos, né? Vão tudo para o inferno. Continuando aspas aqui, ó, nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações, fecha aspas, tá? Então só para ter aí um material dos próprios adventistas afirmando que
eles entendem que não existe salvação fora da igreja adventista do sétimo dia. Uma outra coisa é que eles acreditam que tem uma doutrina sobre Jesus bem complicada de entender e de explicar, que eu não vou conseguir fazer isso aqui. A gente precisaria de um capítulo só para isso, mas eles entendem que Cristo ele já existia de forma corpórea antes do nascimento em Maria, né, ali no nascimento na virginal de Maria, tá? Então, inclusive, eles afirmam que o anjo Miguel, né, aquele que guerreou contra Satanás pelo corpo de Moisés, que tá, Judas fala nisso, né, Judas 9, ele é o próprio Jesus. Então, o anjo Miguel é Jesus Cristo. Então, tem uma doutrina em torno da pessoa de Jesus Cristo que nós não concordamos com ela e que são bem típicos dos adventistas, tá? A gente vai ver esse mesmo pensamento aqui depois nas Testemunhas de Jeová, porque as Testemunhas de Jeová tiveram um contato inicial com o adventismo lá no início, tá? Ainda sobre Jesus, eles acreditam que Jesus ele tinha uma natureza pecaminosa, só que ele não pecou, né? Então, mas ele tinha uma natureza pecaminosa. Nós não cremos assim, nós cremos que Jesus ele era 100% santo, né? Vamos ver alguns textos sobre isso. Vamos ver, por exemplo, Hebreus 7:26. Hebreus 7:26, a gente vai ler isso aqui, ó. É de um sumo sacerdote como este, que está falando de Cristo, que precisamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Veja, a essência de Jesus já é de separação dos pecadores, né? Exaltado acima dos céus, né? Então, eu gostaria que depois, se você quiser, confira aí alguns outros textos que eu vou te dar sobre a natureza santa de Jesus. Então, Lucas 1:35, 1 Pedro 1:19, aliás, 1 Pedro 1:19 vai dizer que pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Né? Não é que ele se tornou sem mancha e sem defeito, não, ele é sem mancha e sem defeito. 2 Pedro 3,14, né? Vai dizer que realmente ele era isento de pecado. Hebreus nós já lemos. 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Não é que ele não cometeu pecado, ele não tinha pecado, para que nele nos tornemos justiça de Deus. A gente pode ler também 1 João 3,5, né? Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Bíblia Sagrada, nele não há pecado. Você pode ler também Romanos 8:3. Essa coisa da natureza santa de Jesus é muito clara nas Escrituras Sagradas e a gente diverge muito do adventismo em relação a isso aqui. Outra coisa é a própria Bíblia, né? A Bíblia é a nossa fonte de inspiração, é a nossa fonte de regra, de prática, é a nossa autoridade. A autoridade para nós vem da Bíblia, né? Então, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vocês querem dar uma lida comigo aqui? Vamos lá, Hebreus 1:1. Deixa eu colocar aqui, olha lá. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Há muito tempo, Deus falou muitas coisas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, entender aqui a linguagem bíblica, tá? Quando você tem essa expressão, nos falou através dos profetas e nos falou através do Filho, ou nos falou através dos apóstolos, você está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, Jesus e os apóstolos, Novo Testamento. Então, Deus nos falou através da Escritura Sagrada. Então, para nós, a revelação bíblica é plena, completa e verdadeira. Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Cremos no que lá está e fazemos o que lá pede para fazer. Não é o pensamento adventista. A igreja adventista ela considera revelações novas,
profecias novas, coisas que são incluídas e equiparadas ao mandamento bíblico, tá? Então isso é bem presente em toda a doutrina adventista. Você vai ter muita coisa da Ellen White, muita coisa mesmo, os escritos dela, não só dela, tá? A gente fala muito dela para simplificar, mas eles têm vários pais, né, da Igreja Adventista que têm escritos que são considerados inspirados por Deus, assim, tá bem? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu posso falar sobre essa questão da inspiração bíblica. Acho que é isso, não tem muito mais o que ser dito aí, a não ser que você queira que eu detalhe alguma coisa, coloca aí embaixo aí, faço questão de te responder. Existem uma doutrina ou doutrinas dentro da Igreja Adventista que negam a salvação pela graça. Então, mesmo que haja um discurso de que a salvação é pela graça, eles acreditam que o ser humano ele contribui para a salvação dele. Isso aqui é bem parecido com o que alguns grupos pentecostais acreditam, né? Muita gente não conhece a doutrina batista e diz que nós cremos na perda da salvação. Nós não cremos na perda de salvação. Para um batista, uma vez salvo, salvo para sempre, porque a salvação vem de Deus e pela graça de Deus. Simples assim, ninguém perde a salvação uma vez que é salvo. Os adventistas, eles creem que você contribui ali para a tua salvação. Eu até peguei uma aspas aqui da Ellen White, Parábolas de Jesus, livro, né? Parábolas de Jesus, página 155, né? Aspas para Ellen White. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sinceros em sua conversão, que digam ou sintam que são salvos. Isso é enganoso, fecha aspas. Então, ela não acredita nessa perseverança, tá? Como nós cremos, beleza? Só que isso aqui, a gente vai ver esse pensamento em muitas ramificações do cristianismo, tá? Em muitos mesmo. Então vamos lá, outra coisa é a questão do sono da alma. Então, para o adventista, a partir do momento que você morre, a sua alma entra numa espécie de um sono, numa dormência, e você só vai ser despertado no dia da volta de Cristo, onde Cristo vai refazer todas as coisas, né? Nós não cremos assim. Nós cremos que ao morrer você está num lugar já como se fosse uma antessala do céu, já está na presença de Deus, né? E você ali você tem consciência plena de quem você é, o que você foi e o que você está fazendo ali. Um bom texto para isso, eu vou citar vários aqui, depois eu vou ler um, tá? Então, Mateus 10, 28, né? Então, não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas tenham medo de quem pode matar a alma, então a existência da alma aí, né? E tenham medo daquele que pode destruir a alma e lançar a alma e o corpo no inferno. Então, Eclesiastes 12, 7, o pó volte à terra, como veio da terra, mas o espírito volte a Deus. Então, esse texto não fica claro a questão do sono, mas fica clara a questão da separação, né? O corpo volta à terra, o espírito volta para Deus. Mas nós vamos ler de Lucas 16. Vou pegar aqui, ó, Lucas 16, versículo 20 em diante. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para você ver. Aqui Jesus contando uma parábola que muitos acreditam que nem parábola é. Eu vou dizer por quê. As parábolas normalmente não têm nome próprio. E essa aqui especificamente, Jesus fala um nome de uma pessoa. Então muitos acreditam que não é uma parábola, que de fato Jesus está contando um caso real. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado o rico, né, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. O texto vai continuar, mas aí fica claro que Lázaro tinha consciência, Abraão tinha consciência, o rico tinha consciência. Não faz muito sentido essa doutrina aí do sono da alma, tá? Tem uma coisa aqui que é complicada. Satanás vai participar da obra da redenção. Eu vou explicar rapidamente, mas se você tiver curiosidade, manda aí que eu tento explicar mais para você. Em Levítico capítulo 5, capítulo 16, tinha um ritual judaico de purificação anual do povo, onde tinha ali um simbolismo. Eram pegados 2 bodes, o sumo sacerdote, né, representando o povo, impunha a mão sobre os bodes, confessando os pecados do povo ali. Um dos bodes era morto ali em sacrifício, e o outro bode era vendado, levado para o deserto, lá ele se perdia e morria. O simbolismo desse ritual era que naquele animal, né, ele era posto todos os pecados, e ele morria pelos pecados, os pecados eram afastados do povo e esquecidos. Então é uma dupla significação de Jesus Cristo, que morre por nós, leva os nossos pecados e os pecados são esquecidos. Para o adventista não, o adventista ele faz uma interpretação diferente disso aqui. Para eles o primeiro bode é Jesus, que é morto por nós, mas o segundo é Satanás. Quando da volta de Cristo, Cristo vai lançar sobre Satanás todos os pecados da humanidade, depois manda Satanás para o inferno, aniquila Satanás, e com ele os pecados de todo mundo, e está tudo resolvido. Então, essa aniquilação, né, faz com que Satanás se torne coparticipante da obra redentora. Nós não cremos dessa maneira, não entendemos assim. Você não tem outros versículos bíblicos que amparem essa ideia, tá? Que dê amparo a essa ideia, né? Então, não é assim. E, ainda aproveitando aqui, o adventista ele não acredita no castigo eterno, ele acredita que o castigo eterno é a aniquilação, né? Fazer com que você deixe de existir, né? Que a grande Babilônia, né? Que são todas as outras religiões, elas deixem de existir. Então, a aniquilação da Babilônia, ou seja, de todos os demais, seria o castigo eterno, tá? Mas Mateus 25, 46, a gente vai ler: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quer dar uma olhadinha no texto? Vamos ver aqui, Mateus 25, 46. Deixa eu colocar aqui para você. Tá lá. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É a mesma palavra, tá, gente? Usada aí tanto para a vida eterna quanto para castigo eterno. Marcos 9, 46 a 48 vai fazer uma descrição aí do Hades, do inferno, né? E é interessante essa descrição porque vai dar a ideia de que a coisa não termina. Olha só, deixa eu colocar aqui para você. Ser lançado no inferno, né, o assunto aqui para cima, né, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no inferno. Ele repete, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Então você tem essa questão da eternidade do castigo. Tem um ponto aqui que muita gente me pergunta. Tem a ver com o sono da alma, tem a ver com o castigo eterno. Que é a questão do tempo que isso demora. Né? Como assim? Então quem morreu está esperando até a volta de Cristo? E o castigo é eterno, né? Tem que lembrar que nós que estamos vivos, nós somos presos a uma coisa chamada tempo. Nós somos presos à questão do tempo. O espírito não é preso ao tempo. Ele é atemporal, ele tá. Não existe isso. Não existe um dia, 2 dias, 3 dias. Ele é atemporal. Então a eternidade é um estado, passa a ser um estado para o espírito. Se você quiser uma explicação melhor disso, pergunta aí que eu respondo. Tá bom? Vamos lá. Questão do sábado como dia do Senhor. Deixa eu ver quanto tempo eu já gastei aqui. Já estou no meu limite.
Então vamos lá, sábado como dia do Senhor. Então, para a gente explicar isso daqui é o seguinte: no Antigo Testamento, o sábado era o dia de descanso, né? E era respeitado como dia de descanso. Só que Jesus se coloca como Senhor do sábado. Ele diz claramente, né? Eu não vim para servir o sábado, mas sábado para me servir, né? Jesus ele se coloca assim. Jesus ele morre e ressuscita no sábado, ou aliás, ressuscita no domingo. E a igreja primitiva, os apóstolos, aqueles que aprenderam diretamente de Cristo, da boca de Cristo, compreendem através do Espírito Santo automaticamente que o domingo passa a ser mais significativo na nova aliança do que o sábado, porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Não só da ressurreição. O Espírito Santo do Senhor, que é a promessa do próprio Cristo como nosso Consolador, ele é derramado também no dia do Pentecostes, que é um domingo. A igreja primitiva se reunia nos domingos. Então, o dia da ceia, o dia da coleta, o dia dos cultos era o primeiro dia da semana. A igreja, no início, já entendia. Então, uma falsa acusação de que nós inventamos o domingo não é verdade. A igreja primitiva já se reunia no domingo e já tinha entendido que o domingo tinha mais significado na nova aliança. Você pode ler isso daí, Marcos 16:1, também Lucas 24, João 20, Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, de 1 a 2, e por aí vai. Agora, o versículo mais interessante que eu acho sobre esse assunto, para a gente resumir bem isso aqui, que daria muito pano para manga, é Colossenses 2, 16 e 17. Né? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Né? Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tá? Então, todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento ele vai simbolizar e apontar para Cristo. Só que quando Cristo chega, ele está presente, ele é a revelação perfeita. João vai falar isso, né? Ele é a exata expressão de Deus Pai. Se Jesus coloca o sábado ao nosso serviço, e não nós, a serviço do sábado, e Jesus, ao ressuscitar, ao enviar o Espírito Santo no domingo, e ao levar os seus apóstolos a ter essa compreensão, não tem por que a gente ter uma compreensão diferente. Tá bem? Então vamos lá, já estourei o nosso tempo em 2 minutos, vou deixar aqui só para polêmica algumas coisas para você pesquisar então depois, né? Para Ellen White existem vários mundos, existe lá a Cidade Santa, e os anjos eles entram e saem dessa cidade e tem um cartão de ouro, que são cartões que dão acesso à entrada e à saída dessa cidade. Pesquisa lá, você vai achar interessante. Nessa coisa de existirem outros mundos, existe até um pensamento de que talvez Enoque, que é aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si, em Gênesis 5:24, ele esteja morando em um outro planeta, habitando outro planeta, que não tenha se corrompido com o pecado. Também é um pensamento interessante. Se você quiser, você pode pesquisar a respeito. Pesquise também sobre a questão do comer carne de porco, todas essas regras sanitárias, e tome lá tire lá a sua conclusão, verifique se são leis universais ou se são leis sanitárias destinadas àquele povo, àquele momento específico da história. Tá? O mesmo para a questão dietética, né? O que pode comer, se é melhor ser vegetariano. Ellen White diz isso, né? Que é melhor ser vegetariano. A gente tem que fazer de tudo possível para que as crianças comam o que é certo, né? Aliás, dá uma olhadinha lá no livro Temperança, página 158. Dá uma lida lá o que diz sobre isso, de influenciar as crianças a comer aquilo que é bom. Beleza? Se você é adventista, ouviu essas explicações aqui, entende que eu exagerei ou que eu não expliquei direito aquilo, por favor, coloca aí. A gente quer aprender também, a gente quer entender o ponto de vista da Igreja Adventista. E da mesma forma como eu não tiro o valor da Igreja Adventista, mesmo sabendo que eles não me consideram como salvo,
né? Já falei, admiro a educação adventista, né? Eu gostaria que vocês também examinassem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende. Tem uma razão de ser para cada coisa que a gente compreende aqui. Tá bem? Gente, muito obrigado. Próxima nós vamos falar sobre, deixa eu ver a nossa capa aqui, olha lá, Congregação Cristã do Brasil. E vai ser um prazer ter você comigo. Deus te abençoe.